luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Rei sobre todos, tu és exaltado, entronizado nos céus. Humildemente viestes à terra, se entregou por amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Não saberei o quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei o quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei o quanto custou ver meus. Pai, você sabe que você tem que pregar olhando um. Olá, queridos irmãos, que a paz do Senhor esteja reinando em vossos corações. Estamos felizes, mais uma vez, por podermos estar reunidos com os irmãos, conectados, juntinhos, para adorarmos a Deus, para oferecer ao Senhor o nosso culto racional, os nossos louvores. Eu quero dizer a todos os irmãos que sejam bem-vindos. Glorificamos ao Senhor por esta oportunidade. E estamos alegres por podermos estar aqui, louvando ao Senhor e poder ministrar a palavra de Deus aos vossos corações. Deus tem uma palavra de conforto para a tua vida. Deus tem uma palavra de estímulo, tem uma palavra de cura, uma palavra de vitória, uma palavra de ensino para os nossos corações. E nós vamos recebê-la em nome de Jesus. E eu convido os irmãos para estarem orando comigo, fazendo esta oração preliminar, para então iniciarmos aqui o nosso culto, a nossa meditação na palavra de Deus. Oremos ao Senhor. Pai querido, santo, Deus de misericórdia e de bondade, aqui estamos diante da tua santa presença. Chegamos a ti através do seu Filho amado, Jesus Cristo, Pai, que nos permite esta ligação direta, Senhor, com o Senhor, com o nosso Deus, contigo, Pai. Nós louvamos a ti, agradecido, Senhor, por este grande privilégio que nós temos, ó Senhor Jesus, e descobrimos esta fonte. Pai, que este momento seja dirigido, Senhor Jesus, com toda alegria, seja dirigido, Senhor Jesus, ó Deus, esta dedicação, este louvor do profundo da nossa alma, Senhor, seja, Senhor, recebido pelo Senhor. Nós possamos aqui oferecer a Ti, Senhor, tudo aquilo que nós temos de gratidão a Ti, Senhor Jesus, os nossos louvores, a nossa oração. E o que nós formos
realizar neste momento seja dirigido pelo teu Espírito Santo, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Muito bem, irmãos, é com muita alegria que estamos diante do nosso Deus para podermos, nesse instante, meditar na palavra de Deus, estarmos com os nossos ouvidos atentos, ungidos para receber do Senhor a mensagem que Ele tem para os nossos corações, que os nossos corações possam estar receptíveis a esta palavra. E eu quero ler nesse instante com os irmãos uma palavra que está registrada no livro de Romanos, essa epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos romanos, que se encontra no capítulo 11. Essa palavra que vem de encontro com a nossa necessidade nesta ocasião. Eu quero ler com os irmãos. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Muito bem, irmãos, esta palavra nos leva a meditar aqui na santificação e nos leva a crer que realmente, como a palavra diz, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aqui nós vamos discorrer sobre mais alguns versículos, mas nós sabemos que entendemos aqui a grande necessidade de termos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Eu quero até dizer aqui com muita convicção de que é uma questão de vida ou morte. A receptividade, a necessidade de termos o Espírito Santo de Deus em nossa vida. E a Bíblia diz que para nós não sermos condenados, para que nós possamos ter esta certeza de que estamos salvos em Jesus Cristo, aqui a palavra nos diz que precisamos ter o Espírito Santo em nossa vida. E ele diz que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. E a palavra é bem clara, que se nós tivermos esse Espírito em nossas vidas, nós não seremos condenados com o mundo. Paulo escreveu aqui, no mesmo livro, no versículo 11, ele diz: e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Então nós sabemos, irmãos, que o que nos traz vida, o que nos traz libertação, é o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Porque no livro de 1 Coríntios, Paulo também escreveu, capítulo 6 e versículo 19, ele diz: não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo, que habita em vós? Ele então está dizendo que esse Espírito Santo, ele há uma grande necessidade de habitar em nós, que habita, não passa de vez em quando ou não o recebemos temporariamente, não. Para que não haja nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E esse Espírito Santo, ele precisa habitar em nossos corações. Habitar quer dizer morar de contínuo. Ser a nossa casa, ser ali o recôndito do Espírito Santo, ser ali a morada do Espírito Santo. Mas nós devemos prestar atenção que existem requisitos da parte de Deus para que esse Espírito possa morar em nossos corações. Porque é um Espírito Santo, e o Espírito Santo não habita em templo
prostituído, não habita em templo degenerado, em templo que não está santificado a ele. Para isso, há uma necessidade de que esse templo que o Espírito Santo aqui está dizendo que nós somos templo, ele esteja em santidade continuamente. Então, o Espírito aquele que aqui fala daquele de Deus que ressuscitou a Jesus, que deu vida a Jesus, que tirou Jesus da morte, que Jesus estava dormindo, eu creio, mas que acordou este Jesus, que tirou este Jesus para que ele fosse glorificado, chegando aos céus. Esse mesmo Espírito, ele diz aqui, habita em vós. Então, há uma necessidade de nós sermos realmente morada do Espírito Santo. E diz aqui, para que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Para sermos filhos de Deus, precisamos ser morada do Espírito Santo. E a palavra ainda diz, porque não recebeste o espírito de escravidão. A Bíblia está dizendo aqui que quando nós temos espírito, nós estamos livres da escravidão do pecado deste mundo. E ela diz aqui que não recebemos o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Então, irmãos, para sermos realmente filhos de Deus, para estarmos em Jesus Cristo, é impossível estarmos nessas condições se não estivermos o Espírito Santo habitando em nossos corações. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com eles sejamos glorificados. Aleluia, glórias a Deus. Então nós vemos aqui, irmãos, a primícia do Espírito Santo. Nós podemos ver aqui as 3 primícias, são muito mais, mas a primícia do Espírito Santo, a esperança, intercessão e eleição. Paulo escreveu neste mesmo livro, no capítulo 8 e versículo 11, ele diz: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória em que nos há de ser revelada. Glória a Deus. Então, irmãos, nós temos a morada do Espírito Santo. Vivemos uma vida em busca da santificação. Aí, passamos pelas aflições. Somos, sim, afligidos. Mas isso nos traz essa esperança. O Espírito Santo nos impulsiona a termos esta convicção e essa esperança. Paulo diz que ele tem por certo que as aflições que ele está passando, vai passar, não pode comparar com a glória que nos há no céu, há de ser revelada. Há aí uma revelação, irmãos, para uma glória futura. Então aqui fala dessa esperança, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Esse mundo corrupto, irmãos, nós seremos libertados. Passamos por momentos difíceis, mas a glória que está nos esperando, não temos capacidade para podermos imaginar, irmãos, o que é de glorioso que está preparado para os filhos de Deus. Para aqueles que realmente entenderam esta palavra e pôs a sua vida em santidade para que o Espírito Santo habitasse em vós e em mim. Então nós vemos aqui essa esperança e a intercessão aqui, ó. E da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas. Há uma necessidade muito grande. É a vida, irmãos. O Espírito Santo está morando em nossos corações, nesse templo aqui, é vida. Se ele se afastar de nós, nós estamos mortos. Porque ele diz aqui que da mesma maneira também esse Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir e nem como convém.
mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemido inexprimível. Aleluia. Nos momentos difíceis, nos momentos de agonia, naqueles momentos que às vezes pensamos que vamos até desistir, o Espírito Santo de Deus, com gemidos inexprimíveis, nos apresenta diante do Senhor e intercede por nós. Este Consolador que está conosco, mas nós precisamos ser templo do Espírito Santo. Temos este recurso morando em nossas vidas, porque se não tivermos, se esse Espírito de Deus se afastar, esses benefícios aqui não teremos. Nós estamos falidos, nós estamos mortos, são vidas ambulantes, irmãos, sem vida. Estamos vegetando, mas aqui o Senhor quer trazer uma esperança, quer nos ensinar a como viver uma vida plena, de gozo diante do Senhor, de esperança, de convicção e de fé, que é o Espírito Santo, e ele precisa habitar em nossos corações. Ele diz aqui, esse Espírito intercede por nós, com gemido inexprimível. Primeira, esperança. Segunda, intercessão. E agora a eleição. E sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Aleluia. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. E aos que predestinou, a este também chamou. E aos que o chamou, estes também justificou. E aos que justificou, este também glorificou. Nós somos chamados, irmãos, para viver uma vida de santidade, uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus. Então, tendo essas condições em nossas vidas, tentando viver aqui o que o apóstolo Paulo tem nos ensinado, aí até podemos dizer como ele disse. Que diremos, pois, estas coisas? Com fé, com esperança, nós podemos dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós? Louvado seja Deus. O Espírito Santo nos traz desta convicção. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nós não dará também com ele todas as coisas? Esse Deus que nós servimos, ele está disposto a nos ajudar, irmãos. Busquemos entender que somos templo do Espírito Santo. Sem esse Espírito em nossas vidas estamos mortos, irmãos. Mas aqui tem um Espírito que intercede por nós. E ele está intercedendo por mim e por você agora, nesse instante. E nós vamos orar. E esse Espírito, e você vai orar. Ele vai interceder se você não está podendo orar. Se você está torturado pelos problemas deste mundo, se você está sendo torturado, se você está sendo aí até pressionado, oprimido, o Senhor vai te dar a paz. O Senhor vai entrar com a providência na tua vida. Ele vai responder à tua necessidade agora. E aí a palavra ainda diz, quem nos condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Aleluia. Oh, glória a Deus. E o apóstolo Paulo diz, irmãos, que o que nós estamos passando, que nós estamos vivendo, nada vai nos separar do amor de Deus. Nada vai nos separar deste amor. Se tivermos o Espírito Santo de Deus dentro do nosso coração. E ele diz aqui, quem nos separará do amor de Deus? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo da espada, e eu acrescento aqui, a Covid. A Covid vai nos separar do amor de Deus? Não, não, absolutamente não é a nossa palavra. Nada neste mundo vai nos separar do amor de Deus, porque você tem o Espírito Santo de Deus agindo na tua vida. Eu tenho o Espírito Santo de Deus dirigindo a minha vida. E nós louvamos a Deus, agradecemos a Deus. Paulo, para encerrarmos aqui,
esta nossa meditação, esta palavra que ele está trazendo a você, essa palavra de fé e esperança. Ele diz aqui: porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja Deus. Quero orar com você agora, agradecendo a Deus por este momento, agradecendo ao Pai por esta oportunidade que Ele nos deu de podermos entender aqui a palavra do Senhor e saber que nós somos templo do Espírito Santo. Vós sois o templo do Espírito Santo. Vós sois o templo do Espírito Santo. E vamos orar, pedir para que Ele faça morada contínua, que Ele seja um habitante em nossos corações e nossas vidas. Oremos agora em nome de Jesus. Pai querido santo, Deus poderoso, Deus de misericórdia, esta palavra veio falar fortemente, Senhor, aos nossos corações. A palavra diz que sem a santidade não veremos a glória de Deus, e que nós possamos estar em busca da santidade, para que o Espírito Santo permaneça em nossas vidas, para que quando nós orarmos a Ti, possamos receber do Senhor a resposta da nossa oração. Eu quero orar agora com os Teus filhos, aqueles que estão buscando, Senhor, uma cura física, uma cura espiritual, uma cura psicossomática, se uma enfermidade espiritual, o Senhor possa estar libertando agora, Pai, trazendo a paz, a harmonia e o consolo do Espírito Santo, trazendo a vida a esses corações que estão diante da tua santa presença. Pai querido, abençoa os teus filhos. Oh Deus, oh Deus, oh Deus, nós precisamos de Ti. Oramos pela nossa nação, oramos pelos governantes, oramos por este país que é do Senhor, pelas vidas, Senhor, que estão aí atormentadas pelos vícios, pelas drogas, sejam libertos agora em nome de Jesus. Pelos nossos irmãos que estão sendo oprimidos, que eles sejam libertos, receba agora, aleluia, o toque do Espírito Santo em suas vidas, o toque do Espírito Santo em vossos corações. Pai querido, temos este privilégio de podermos orar e Te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem sido o nosso Deus. E quem nos separará do amor de Cristo? Aleluia! Oramos e cremos, Pai, na vitória da Tua igreja e do Teu povo. Abençoa nossos irmãos, abençoa os ofertantes, abençoa, Senhor Jesus, os dizimistas, que mantém, Senhor, esta casa, que mantém, Senhor, esta programação, Senhor. Oh Deus querido, sabemos que o Senhor tem riquezas, o Senhor tem bênçãos, Senhor Jesus. Ó Deus querido, para estas pessoas, para aqueles que Te buscam, para aqueles que investem na Tua obra, Pai, pedimos a Tua bênção sobre estes irmãos, os nossos irmãos, aqueles que estão trabalhando, os funcionários, os empresários, Senhor, possa receber do Senhor a vitória em nome de Jesus. Amém? Queridos irmãos, que Deus os abençoe. Até domingo, às 10 horas da manhã, a nossa Santa Ceia. Quero convidar os irmãos, aqueles que sentem esse desejo, que não faltem a Santa Ceia do Senhor. Estaremos domingo ali, ministrando a Santa Ceia, e depois estaremos distribuindo esta ceia para os irmãos. Nós conclamamos aos irmãos, precisamos desta comunhão, precisamos deste momento com os nossos irmãos. Então não falte, principalmente os nossos membros da comunidade Logos. Venham estar conosco no domingo, na parte da manhã, para que nós possamos estar ali em comunhão. E continuemos orando também pela nossa missionária Dailda, para que Deus restabeleça a sua saúde, para que Deus lhe dê força, porque nós cremos, nós oramos por ela, nós cremos que Deus está estendendo as suas mãos. Temos orado também pela nossa irmã Ruth, que pediu oração. Ela está com uma enfermidade, mas eu creio que o Senhor está libertando estas vidas. Então, continuemos orando, irmãos. E eu quero agradecer a todos que compartilham conosco. Entra aí no nosso site, compartilha, participe, irmãos, porque você estará aí comungando conosco. Eu louvo a Deus e te agradeço por estar conosco, em nome de Jesus. Comunidade Logos, a família abençoada. Estamos nessa.
Então, depois de declararmos isto, você vai receber a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós para todo sempre. Amém? Amém. Deus os abençoe. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão.